Aqui, boa noite, começando a nossa live de quarta-feira para a gente tratar aqui desses assuntos que a gente vem falando aqui toda quarta-feira, de como nós podemos nos comunicar e nos relacionar com os nossos filhos, com as nossas crianças de forma segura, leve, harmoniosa, sem gritos, sem brigas e principalmente sem culpa. E o nosso assunto de hoje será falar sobre medos, os medos infantis, os medos que rondam as nossas crianças e por vezes, inclusive, nós adultos temos muitos medos, né? Então nós vamos falar sobre isso. O Instagram tá me dando umas notícias aqui, deixa eu ver, falar com ele. Então, você que está aqui ao vivo, ou você que vai assistir depois, nós vamos usar esse nosso tempinho aqui para nós falarmos sobre os medos. Os medos que estão constantemente na nossa vida, né? O que é esse medo? O medo infantil é diferente do medo do adulto, o medo da criança a gente precisa reprimir, a gente deve encorajar, super encorajar, o que a gente faz com o medo? Então, nós vamos falar aqui na nossa live sobre esse medo. E por que eu escolhi esse tema hoje? Né? Essa semana, a minha filha teve na escola, toda semana eles pegam um livro na biblioteca, e essa semana o livro que ela pegou, o título dele é Abaixo o Medo. E por muitas vezes, né, nós adultos estamos passando por várias situações, por momentos de vida que nos causam muito medo, né, que nos trazem essa insegurança do que vai acontecer no momento seguinte. Então o medo tem muito a ver com isso, né? Então ele pode ser tanto real quanto imaginário. Então um medo real é estou sendo assaltado, tenho medo de ser agredido, tenho medos de coisas que são reais, né? Medo de um cachorro que está latindo para me morder, medo de um trovão que acabou de acontecer. Boa noite, Tina. Boa noite, Munira. Que bom te ver aqui. Então, nós, enquanto adultos de referências, também temos nossos medos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, dos nossos medos e também dos medos infantis e como a gente lidar com eles, então, de uma forma compassiva, né, uma forma que traga a nossa conexão com a nossa criança, sendo nós o adulto de referência. Então, mãe, pai, avós, enfim, isso é para todo adulto que lida e que cuida e que tem alguma criança no seu cotidiano. Inclusive para professores esse assunto também é muito importante. Porque muitas vezes nós adultos crescemos ouvindo isso. Ah, não tenha medo, deixa de ser bobo, ou isso deixa de ser fraco, ou outros ainda adjetivos mais humilhantes, vamos dizer assim, para falar sobre essa relação, né, que nós temos sobre aquilo que a gente não conhece, sobre o desconhecido. E quando algo desconhecido se apresenta, um dos sentimentos que a gente pode ter é o medo. Então, acho que os maiores sentimentos que a gente tem e que causam mais agravos em nós, causam mais impactos em nós humanos, são poucos, né, são os raízes, e o medo é um deles. Então, o medo ele serve como um sentimento para garantir o nosso instinto de sobrevivência, a nossa sobrevivência. Então, ele é algo humano que nós sentimos para garantir a nossa sobrevivência, assim, e isso também acontece em outras espécies, que tem um dispositivo de alerta a uma situação de insegurança que faz com que aquele bicho, aquele animal, fuja, por exemplo, de um predador, e logo em seguida que ele fugiu, esse dispositivo é desligado e a vida volta ao normal. O que acontece com nós seres humanos? A gente tem medos, esse dispositivo é ligado tanto naquilo que está acontecendo agora, ou seja, chegou um predador, tenho algo que me ameaça de fato, ou seja, aquilo que é real está acontecendo agora, mas nós também temos um medo que é imaginário, e esse fica permanentemente ali se a gente não olhar para ele, se a gente não validar o que a gente está sentindo e não descobrir a estratégia para lidar com ele. Então, na situação em que o medo é real, porque há algo que me ameaça imediatamente, eu estou vendo isso no meu ambiente, seja na criança ou no adulto, eu estou vendo, isso é um medo real, né?
e passado aquela situação, esse dispositivo se desligaria e a gente ficaria pleno. O medo que envolve a nossa imaginação sobre aquele fato real ou sobre algo que nem foi real, mas ele é só imaginário, no campo da nossa imaginação e daquilo que a nossa mente está movimentando, ele pode não se desligar. E aí, se a gente está em constante estado de alerta, a gente vai desencadeando uma série de cascatas biológicas, né, de substâncias biológicas, que vão levar a gente a um estresse contínuo. Isso vai acontecer no adulto e na criança. Então, veja só como geralmente a gente faz quando a criança começa a apresentar alguns medos. Então, ali por volta dos 3 anos e pouco, a criança pode despertar um medo por algumas coisas, como eu falei para vocês no livrinho que a minha filha tinha, né, de lição de tarefa para leitura da semana, que era Baixe o Medo. O personagem tinha medo do escuro. E quem aqui é pai ou mãe ou lida com alguma criança ou se lembra dos seus próprios medos, nunca teve o medo do escuro. Porque o escuro é algo que não te permite ver com clareza o que está acontecendo. O escuro não te permite traçar estratégias de luta ou fuga, porque você não está vendo para onde você vai. Então, seja na criança, no adolescente ou no adulto, esse medo do escuro, ele é um medo real ou imaginário? Vocês podem pensar aí. Você acha que é real ou imaginário? A situação escura, né, do ambiente escuro é real. Mas as suposições do que estão acontecendo nessa escuridão, elas são imaginárias. Então, se a gente não olha para essa situação, e aqui eu estou dando o exemplo do escuro, né, que é uma coisa que vai acontecer com crianças, e tem muito adulto que tem medo de escuro, que só dorme com a luz acesa, né? Então, quando você vai buscar nas referências, tem lá um adulto que minimizou o medo da criança do escuro. Ah, mas não está acontecendo nada, tá tudo bem, isso é coisa de, né, seja homem, ou seja forte, ou seja corajosa, né, ou corajoso. Então, coisas que a gente fala para a criança para diminuir aquele sentimento, aquela emoção. E aí, quem aqui me acompanha sabe que na comunicação que conecta, que faz com que a gente tenha uma relação harmoniosa, né, e uma relação leve com as pessoas ao nosso redor, já sabem que todo sentimento é válido. Todo sentimento ocupa ou deve ocupar uma atenção nossa. A gente deve olhar para isso. Porque quando a gente pode olhar para aquele sentimento, quando a gente pode conversar sobre aquilo, muitas vezes aquilo se desfaz. E aquilo que era um medo, né, exagerado, se torna mais, desce um degrau. Às vezes nem acaba, mas ele desce um degrau, ele fica mais suportável. Então, no medo, por exemplo, das crianças pelo escuro, geralmente a gente, como não sabe lidar com os nossos medos, por exemplo, medo do desemprego, medo do abandono, medo de não ter condições de manter a sobrevivência da família, medo, todo pensamento traz um sentimento, exatamente. Então, e nós adultos temos diversos medos. E como a gente não sabe muito bem como lidar com eles, porque a gente muitas vezes não aprendeu como é que a gente lida, então a gente só fala, não, isso não existe, ou para com isso, eu preciso ser forte, eu preciso ser corajoso, né? E o medo não existe. Como a gente não aprendeu a lidar com a sensação de medo, a gente acaba transmitindo isso para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Ah, isso é bobagem, né? Para com isso, seja forte, né? Vai lá, enfrenta o medo, vai no escuro mesmo, ou faz, né, o que você tá, vai, é assim mesmo que é, né? Então, por exemplo, em algumas situações de aprender um esporte novo, alguma coisa assim, quantas e quantas vezes hoje, felizmente, a gente já vê diferente. Mas eu já vi muitas vezes, por exemplo, uma criança ser jogada na piscina e falar, ó, agora aprende aí a nadar. Com medo, no desespero que você vai aprender a nadar. Então, olha só como a gente lida com aquela criança que não está conseguindo entrar na água e tal, vai lá e empurra e joga. Não, então joga ele lá que ele vai conseguir. E aí, nós adultos não temos esse recurso, não sabemos como lidar com os nossos medos, né? A gente fica muitas vezes preso em situações, suportando situações tóxicas, violentas, porque a gente não sabe lidar com os nossos medos e a gente acaba passando isso para as nossas crianças. Então a criança começa a ter medo de algo, né? De alguma situação e a gente vai transmitir a mesma coisa. Para com isso, isso não é relevante, você não está vendo que não está acontecendo nada?
E o que nós podemos fazer de diferente, que essa é a nossa proposta aqui, né? Se a gente aprendeu de um jeito, se a gente já viu que esse jeito, ele é agressivo, ele não conecta, ele nos afasta. E ele pode causar diversas outras consequências, né, no futuro dessa criança, desse adolescente, em como ele vai lidar com as situações que vierem depois. Então, numa situação em que a criança apresenta medo, vamos usar esse exemplo aqui do escuro, né? O que a gente pode falar para essa criança de diferente do que aquilo que a gente ouviu e que não é compassivo, ou seja, tem dentro dela, né, tem uma base que vem daquilo que é violento, daquilo que não respeita, porque o que é violento é aquilo que não é respeito, que não é digno, que é cruel, que é humilhante, né? Não necessariamente só uma violência física, né, mas aquilo que a gente fala também. Então, uma criança que tem medo, isso acontece com meu filho, né? Ele tem algumas situações demonstrado que o escuro está chamando a atenção dele de alguma forma. Ele que nunca tinha apresentado nenhuma fala sobre medo até agora com 3 anos e meio, ele tem falado: mamãe, aqui não é um monstro quando a gente apaga a luz. Falei: não, eu vou acender a luz para você agora, para você ver o que é. E aí é um bicho de pelúcia, é uma porta do armário que está aberta. E eu falo: isso é a sua imaginação que olha e percebe que pode ser um monstro, mas olha, na nossa casa não tem monstro. Aí acende a luz, vê que não tem, apaga a luz, tá tudo bem agora? Ah, tá tudo bem. Ou, por exemplo, um medo que ele tem já há muito tempo, que é de trovão, né? Raios e trovões. Então, quando isso acontece, aqui em São Paulo não tem acontecido muito, mas em alguns meses isso acontece com frequência, e ele agarra em mim e fala assim: mamãe, eu tenho muito medo desse barulho, né? E ele põe a mãozinha assim e fala que tem medo do barulho. Ao invés de eu falar para ele: não, isso não acontece nada, não tenha medo disso, eu falo: olha, tudo bem você ter medo, faz parte, dá medo mesmo, né? Um barulho muito forte. O que a gente vai fazer agora com isso, né? Olha, eu vou ficar aqui segurando a sua mão, você vai ficar junto comigo, você não vai sair daqui, tudo bem? Ó, vamos chamar a irmã para vir aqui? E aí todo mundo, nós vamos ficar juntos e vamos enfrentar esse medo juntos. Então, olha a diferença de relação quando a gente pode se colocar nessa posição, nessa situação. Faz diferença? Faz muita diferença. Essa criança vai se tornar um adolescente muito mais apropriado dos seus sentimentos e das suas emoções, vai crescer sabendo que existe um suporte para quando ele tiver qualquer sentimento ou emoção, ou seja, a gente vai criando esse ambiente de segurança emocional, a gente já falou aqui sobre isso algumas vezes, e ele vai se apropriando disso para a sua própria vida, para lidar com seus medos no futuro, para conseguir sair de situações em que o medo imaginário está prendendo, está segurando, não está permitindo, está paralisando, não está permitindo dar o próximo passo. Então, essa educação sobre as emoções e sobre os sentimentos não é falar o que é o medo, olha, isso aqui é o medo, às vezes eu vejo muito isso, né? Mostra as carinhas lá, isso é medo, beleza. Identificar as emoções é um primeiro passo e super importante. Mas dar o significado para aquilo, como é que a gente pode olhar para esses sentimentos e para essas emoções junto com a pessoa, né, que está ali com a gente, com as nossas crianças. Então, essa é a abordagem que a comunicação não violenta nos traz, de que a gente pode utilizar qualquer situação para a gente fazer conexões, né, que sejam duradouras, na base do respeito, da compaixão. Um outro exemplo, que eu até já fiz um vídeo aqui, se você buscar lá os primeiros vídeos que eu fiz aqui de comunicação não violenta, vocês vão achar um vídeo que eu contei a história do dia em que eu tenho 2 bonecas, né, como se fossem 2 estátuas, dessas que são feitas no Nordeste do Brasil, e essas 2 estátuas ficam cada uma de um lado de um espelho. E numa situação, né, a minha mãe estava aqui me ajudando e ela tirou a boneca do lugar para limpar, tirou as 2 bonecas, e elas foram para um lugar novo na casa. E o meu filho era pequenininho, acho que não tinha completado 2 anos ainda. E quando ele saiu do espaço que ele estava, ele deu de cara com aquelas bonecas fora do lugar que ele nunca tinha visto, ele sempre tinha visto elas naquele mesmo lugar. Ele entrou em desespero e começou a falar, ainda nem sabia falar muito bem, mas o que eu entendia era: a boneca andou, a boneca andou, a boneca andou. O vídeo eu fiz falando de uma outra situação, mas aqui eu vou usar para o medo, para a gente falar sobre o medo. E aí, né, eu percebi que ele estava com medo
desse acontecimento. E aí eu fui com ele e falei, olha, elas não andam, tá vendo? Elas não têm perna, elas são estátuas e ficam paradas aqui. Elas só saíram porque alguém tirou elas do lugar, foi a vovó. Então vou voltar ela para o lugar dela, você vai junto comigo? Vamos colocar ela aqui. Elas são estátuas, elas são objetos, elas não se mexem. E aí ele falou assim, elas são minhas amigas? E aí eu entendi, se elas forem amigas, não há ameaça. Eu falei, sim, elas não causam nenhuma ameaça. Beleza, acabou ali 2 anos, né? E falei sobre vulnerabilidade depois, se você quiser ver lá. Hoje não dá tempo de falar aqui sobre abordar esse aspecto. Mas o que aconteceu agora? Por que eu tô lembrando desse exemplo, né? Porque agora, nesse último final de semana, eu fiz a mesma coisa. Retirei as bonecas do lugar para limpar, inclusive para limpá-las. E quando ele chegou, de novo, né? Tava andando, quando ele chegou no ambiente, ele falou assim, mamãe, a boneca andou, a boneca andou. Eu falei, não, Vini, você lembra, as bonecas não andam, foi a mamãe que tirou para limpar. Quer ver? Vamos colocá-las aqui de volta no espaço. E aí ele ficou um tempão, ele mais ou menos da altura delas, a boneca, né? Essas bonecas são da altura dele. E aí ele olhou para elas e falou assim, elas são minhas amigas, né, mamãe? Eu falei, não sei, elas são suas amigas? E ele disse, são. Eu falei, então tá tudo bem, agora elas vão voltar para o lugar delas. Então, existe um medo ali daquele objeto que da primeira vez foi tirado sem ele ter muita noção do que estava acontecendo. Ao invés de eu falar para ele, não, não tem nada, para com isso, você não tá vendo que é um objeto que não sai do lugar, que não fala, que não faz isso? Ao invés de eu fazer isso, né, que eu daria para ele, o que eu daria para ele seria, você tá com medo à toa, o que você tá sentindo não é válido, para com isso. Ou como em algumas famílias é muito feito, principalmente com os meninos, você é homem ou um rato? Inclusive no livro da minha filha, um dos personagens é um rato. Então, muitas vezes a gente coloca em dúvida a força ou o que aquela criança tem de segurança de si, né? Inclusive de percepção de si, coloca em dúvida se ela tiver medo. E o medo não define quem a gente é. Só que muitas vezes a gente faz isso com o outro. Então isso serve para os adultos, por exemplo, com gente que tem medo de dirigir, que tem medo de altura, que tem medo, sei lá, de diversas coisas que nós adultos temos medo, além dessas que eu já falei, né? E muitas vezes a gente sabe que não é racional, né? E a gente invalida, continua, né, propagando, continua repetindo esse padrão de comportamento de invalidar aquilo que a pessoa está dizendo. Então, colocar uma pessoa para dirigir, que tem pânico de dirigir, que tem um medo absurdo, é praticar uma violência com ela. Jogar uma pessoa na piscina que tem medo de água, né? Eu falo isso porque eu não sei nadar, e não é que eu tenho um medo exagerado, mas eu não sei nadar, então eu tenho consciência de que se eu entrar num lugar fundo, eu vou me afogar. Então, lógico, né? O medo serve para eu garantir a minha sobrevivência, né? De algo que eu não tenho domínio. E se alguém me jogar numa piscina, por exemplo, eu vou entrar numa situação de pânico, de desespero, porque eu não sei nadar. Então eu não me coloco nessa situação. Mas às vezes alguém fala, tá com medo de nadar? É frescura, vai lá e te empurra. E muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos, com as nossas crianças também, sem perceber. E algumas vezes é no super encorajamento, às vezes é na diminuição do sentimento. Fala, não, isso não é válido, para com isso, é bobagem. Que isso, né? Você não é homem, olha, mas que mulher que você é, né? Você não é um super-herói tal, você não é corajoso. Coloca em dúvida quem essa pessoa é pelo que ela está sentindo. E uma outra coisa que a gente faz também em relação ao medo, que eu queria trazer aqui para a gente ficar consciente disso, que a gente pode fazer diferente, é esse super encorajamento. Então, por exemplo, tem medo de injeção. Quem é adulto que nunca teve medo de injeção? Né? Às vezes você já teve lá atrás, superou, passou, hoje você sabe, vai doer, mas passa. Tem adultos que até hoje têm medo de injeção. Então, vai tomar uma injeção, tem lá uma reação, um reflexo e desmaia, por exemplo. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, quando vai aferir a pressão, né? Sou enfermeira, alguns de vocês sabem disso. Quando vai aferir a pressão no consultório, a pressão já sobe. Porque, né, hoje a gente até tem descrito isso, né, a síndrome do jaleco branco. Quando vê alguém de jaleco branco, já fica desesperado. Medo de dentista, medo de tantas coisas que nós adultos temos, né? E a gente faz com a criança uma outra coisa que também é uma violência, né? Algo que pode humilhar e ser cruel.
e invalidar o sentimento da criança, que é o super encorajamento. Então a gente fala, você é um super-herói tal, você não tem medo de nada, vai lá, não vai doer. E aí a gente vai criando, né, uma narrativa de que ele é algo que ele não é. Ele não está sentindo essa segurança toda que a gente está dizendo para ele. Então, ao invés da gente fazer esse super encorajamento, que parece que é algo que a gente está fazendo para garantir que a criança se sinta segura, na verdade a gente está dizendo para ela, olha, o seu medo não existe, né, ele não é importante, e você é maior do que o seu medo, né? E o que a gente vai ensinando esse medo não existe. Você não está sentindo isso. E se tem algo que eu gosto de ensinar e reforçar e falar com todo mundo que passa por mim, algum curso, treinamento, palestra, enfim, é que não existe dessentir. Não existe essa palavra, sentir, dessentir. Não existe dessentir. Sentiu, sentiu. E uma vez que a gente sentiu, o nosso aprendizado, o nosso movimento é o que nós vamos fazer com esse sentimento. Então, uma criança que tem medo, né? Recentemente também, meus filhos foram vacinados, né? E aí eles, obviamente, tinham medo, né? De tomar a injeção, de doer. E eu falo, olha, vai doer um pouquinho, mas eu vou estar lá com você. Eu vou segurar você, eu vou te abraçar, você pode chorar e depois vai passar, depois de um tempo vai passar. Inclusive algumas das vacinas que eu também tomei, demorou um tempo para parar de doer. E às vezes passou o tempo e falo, nossa, ainda tá doendo, né? Tá doendo em você? Tá, em mim também tá doendo. Então, quanto mais honesto a gente é, e aí é mais simples, inclusive, a gente falar também o que a gente está sentindo. É que muitas vezes a gente, de novo, com medo de criar um filho fraco, né, fala coisas que nem a gente mesmo consegue lidar. Então, ter medo, por exemplo, de ir lá e tomar uma injeção e doer, ter medo de ir no dentista. A gente tem isso. Mas a nossa comunicação, a forma como a gente fala com as pessoas, o que a gente fala com as nossas crianças, vão trazendo essa invalidação daquilo que elas sentem. E aí é claro que essa construção constante, né, diária, cotidiana, de uma relação que está baseada em não verdades, está baseada em humilhação, está baseada em invalidação do sentimento, vai criar uma relação com um adolescente que não confia, né, que é insegura, que é uma relação que não é fortalecida, uma relação que não é uma via de mão dupla, é sempre alguém mandando e outro obedecendo. Então, a comunicação não violenta traz pra gente essa possibilidade da gente se tornar consciente dos nossos sentimentos, das nossas emoções e principalmente das nossas necessidades. Da gente começar a olhar, né, e a lembrar, que eu sempre falo aqui também, que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Mas como a gente vai criando essa relação que os sentimentos não são válidos, as necessidades não são importantes, tem alguém que manda e alguém que cumpre, a gente vai criando sim cultura de violência. E a gente vai viver cultura de violência dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade. Se é assim que a gente vai lidar com as situações, invalidando o outro ser humano, porque a gente ou tem medo, ou não aprendeu, ou simplesmente, né, o que aprendeu foi baseado nessas falas agressivas, violentas, pejorativas, preconceituosas, que minimizam o sofrimento, que minimizam os sentimentos, que não valorizam, inclusive, a psicoeducação, que não valorizam uma conversa aberta, que mantém uma hierarquia na relação, onde um manda e o outro obedece. Isso começa na nossa relação familiar, isso começa na nossa infância e depois transborda para as nossas próximas relações. Então é importante que a gente saiba, né, no ambiente, qualquer ambiente que a gente esteja, onde tenha seres humanos, que a gente busque essa ecologia das relações, que a gente busque essa harmonia no ambiente através da comunicação. A gente pode fazer isso, então a gente pode sim criar uma relação com os nossos filhos, sejam eles de que idade forem, crianças, adolescentes, para que a gente viva uma relação harmoniosa hoje e construa uma relação segura e respeitosa para o futuro, vamos dizer assim, né? Para o adolescente, para o adulto, filhos adultos, e que a gente estabeleça isso dentro da nossa casa para que possa transbordar para fora. Não vai existir um transbordamento de paz, de cultura de paz para fora, se o que a gente vive dentro do nosso ambiente intrafamiliar for violento,
for baseado na ameaça, na punição, nos julgamentos. E a gente já falou aqui, né, diversas vezes sobre vários aspectos dessa nossa comunicação, né, de como a gente pode se comunicar com segurança, ou seja, eu não vou criar um filho fraco se eu respeitar o sentimento dele. Não, é seguro você dizer para ele, olha, eu vou estar aqui se você sentir medo. Eu vou estar aqui se você precisar de mim. Eu vou vou criando esse ambiente de segurança emocional. Nenhum filho vai ser fraco se a gente for verdadeiro, se a gente se basear naquilo que é humano, né? Por N motivos que eu já falei em outras lives, em outras aulas e falo nos cursos, a gente vive uma sociedade que é baseada em atos de violência, que é baseada em comportamentos agressivos, que é baseada na competição, na comparação. E aí, porque a gente vive assim, a gente acha que é assim que é. A gente acha que esse é o natural, mas isso não é o natural, isso é habitual. Então, habitualmente, a gente aprende assim, a agir com agressividade, com violência, com punição, com ameaça, né? Com violência física, verbal, psicológica. Mas isso não é o natural, isso é hábito. E para que a gente possa transformar esse hábito, a gente precisa estar consciente deles, né? Que a gente tem hábitos que são nocivos e que são prejudiciais para as outras pessoas. Então, do que eu me propus a falar hoje aqui, né? Que é a gente lidar com os sentimentos. Acabei falando mais do medo, mas quando a gente não desvaloriza aquilo que a outra pessoa sente, não desvaloriza o que a criança sente, a gente também aprende a ser mais gentil e compassivo com os nossos próprios sentimentos. Porque quando eu vou dar esse passo, né, com a outra pessoa, eu posso entender que a outra pessoa tem sentimentos, como ela lida com aquilo, como ela aprendeu, como ela reage, né, como ela faz as escolhas de comportamento dela, como ela se comporta, quais necessidades ela tem, eu também vou me permitindo aprender. Então, ao mesmo tempo em que a gente lida com o outro dessa forma, de forma consciente, né, precisa ser consciente, a comunicação consciente, ela traz essa possibilidade da gente estar atento a como a gente está cultivando as nossas relações, e ao mesmo tempo a gente ensina e a gente aprende. Então, a gente também passa a ter um olhar por nós, por diversos medos, né? Medo do adoecimento, medo do envelhecimento, medo da morte, medo de tanta coisa que a gente tem. Quem é que pode dizer que, nossa, eu vou invalidar os sentimentos de uma criança quando a gente tem milhares de medos, centenas? Né? Se você fizer uma listinha aí só dos medos que você tem, né? Medos que são reais, medos que são imaginários, mas que a gente tem vários. Olá, boa noite, Arivaldo. Seja bem-vindo. Se a gente fizer uma listinha de todo o medo que a gente tem, será que a gente não vai ter um olhar mais amoroso para os medos que as nossas crianças têm? E a gente vai lidar com esses medos de forma a encorajá-las a superar, mas dizendo para elas que a gente está ali junto. Então, tenho medo de andar no cavalo, tenho medo de, sei lá, o que for. Mas você quer fazer essa coisa? Você quer enfrentar isso? Você quer ir lá, né? E o contrário do medo, as pessoas falam que é não sentir medo, né? O que seria o antídoto do medo. E o antídoto do medo é a coragem, que né, na raiz da palavra é agir com o coração. Então, se a gente passa por uma situação em que a gente tem um medo e a gente pode atravessar esse medo com o coração, agindo com o coração, com certeza a gente consegue fazer dessa forma de atravessar o medo uma forma mais gentil, né, mais compassiva, né, ou seja, que venha da compaixão. E se a gente consegue oferecer isso para o outro, é porque a gente, em alguma medida, consegue oferecer isso para a gente também enquanto adultos. Então, validar os sentimentos de uma outra pessoa, lidar com os sentimentos das outras pessoas, sejam elas crianças, adolescentes ou adultos, de forma respeitosa, né, de forma compassiva, é uma escolha. Validar os sentimentos de uma outra pessoa, encorajá-la, ou seja, agindo com o coração junto com ela, isso é um encorajamento. Eu estou junto com você, né? Estou agindo junto com você. E não, vai lá e faz, ou empurra, ou enfim, né, obriga a fazer algo que tá com muito medo. Mas a gente vai fazer esse contorno de segurança emocional e a gente então estabelece cultura de paz dentro das nossas, né, nas nossas relações. Então, contei aqui o exemplo, né, do Vinícius para vocês,
dos medos dele. Ele com certeza vai enfrentar muitos medos, assim como eu e você também enfrentamos, mas a organização do meu pensamento, quando eu estou lidando com ele, que é isso, né? Na hora que está ali, você está lidando com todas as suas pressas, as suas correrias, as suas... eu morro de medo de ficar com medo, né? Mas é isso mesmo, porque o medo muitas vezes vai paralisar a gente não vai conseguir encontrar uma saída se a gente não aprender que a gente pode lidar com medo de forma segura, que a gente pode lidar com medo de uma forma humana e que ter medo não é algo errado, não é ruim, né? É um instinto, é um dispositivo de sobrevivência e que pode nos ensinar muito. O medo nos ensina muito. Mas sobre tudo, né? Não só sobre como sentir o medo e validar o que a gente sente, mas como a gente enfrenta, como a gente supera, como a gente vive, né? Porque às vezes a gente não supera nada, a gente só vai viver aquele momento até que ele possa ser que ele passe, né? Por exemplo, pessoas que têm medo de elevador, você vai superar o medo de elevador? Muitas vezes vai viver a vida inteira com medo de elevador, mas como é que você vai suportar quando você estiver numa situação dessa e ficar travada dentro do elevador? E aí tem, né, uma máxima que é a nossa atenção, a nossa energia vai para onde está a nossa atenção. Então, se eu tenho muita atenção, minha atenção está voltada para ficar presa dentro do elevador, adivinha quem é a pessoa que fica presa dentro do elevador quando acaba a energia, quando dá um problema? É justamente a pessoa que tem pânico de elevador. Porque a outra nem tá prestando atenção nisso, às vezes ficou presa lá, nem viu, mas a que tem vai dizer, não, toda vez que eu entro num elevador ele para. Então a gente vai criando algumas coisas que são também imaginárias e vai se colocando em situações porque a nossa atenção tá ali, né? Então a nossa energia vai para onde está a nossa atenção. Então, uma outra coisa que a gente pode ser compassivo com as crianças é não também hipervalorizar aquele medo, né? Não criar mais estigma sobre aquilo e fazer mais coisas. Então, se na imaginação da criança tem um monstro, ele fala, não é um monstro não, uma cobra de duas cabeças, e piora aquele medo, né? É claro que existem momentos que são lúdicos, que são histórias e que a gente vai contando para a criança, mas se a gente está nessa disponibilidade de criar uma relação, de transformar o nosso ambiente em um ambiente compassivo, né? Ou seja, harmonioso, respeitoso e que traga dignidade, onde a criança pode ser quem ela é, a gente vai sentindo junto com ela, né? Opa, até aqui eu acho que ela topa, daqui para lá eu acho que é um lugar que ainda ela não consegue chegar. Então é assim que a gente vai caminhando, né? Vou contando uma história e ela vai falando e ela vai fazendo junto e ela mesma vai dando, né, como ela se sente em relação àquilo. Isso é um bom caminho, porque a comunicação não violenta não é para tornar a nossa vida chata. Então não pode mais nada, então não posso mais falar isso, não. É para tornar a nossa vida com mais sentido, né? Com mais conexão, com mais amorosidade, com mais leveza. Principalmente com mais confiança, com mais respeito, com mais harmonia. Então, quanto mais a gente está voltado para isso, quanto mais a gente deseja fazer isso, mais memórias positivas a gente vai criando, vai vivendo, né? Porque não é só criar lá para a gente lembrar no futuro, é para a gente aproveitar e viver aqui e agora. Então, espero que você liste aí os medos que você tem e da próxima vez que você lidar com uma criança que estiver tendo medo de alguma coisa, você se lembre disso e que você seja suporte, né, seja esse apoio e segurança emocional para essa criança sentir o que ela sente e para que ela dê significado e sentido para o que ela está sentindo e possa atravessar, suportar ou, quem sabe, até superar aquele que a gente está chamando de um medo infantil, né, que muitas vezes vai seguir a gente até a vida adulta. Então, o que a gente fizer agora, como a gente lidar com as crianças, como a gente ensinar para as crianças que a gente pode lidar com o medo, talvez seja assim que ela vai guardar para todas as próximas vezes em que ela se sentir assim, insegura ou com medo. Que a gente possa fazer sempre, andar sempre por esse caminho, né, da relação e da comunicação segura, sem ameaças, sem brigas e principalmente sem culpa, né? Porque também não adianta nada a gente falar, não fiz isso, não vou fazer aquilo, aprendi do jeito que foi, é assim mesmo, e aí fica com aquela sensação de culpa o tempo todo que vai consumindo a gente, não devia ter feito isso, mas por que eu fiz isso? Então, a ideia da comunicação não violenta, da comunicação compassiva, é que a gente se torne consciente para que a gente faça as melhores escolhas.
Então, agradeço a quem está aqui ao vivo, você que está assistindo também gravado, e se tiver algo a comentar, comenta aqui. Acho que eu vou perguntar para você, escreve aí qual é o seu maior medo. Qual o seu maior medo? Você tem medo de quê? Ah, Lidia, não vou colocar o maior não, porque eu tenho vergonha. Esse é outro sentimento que muitas vezes a gente alimenta quando a gente tem medo, né? Então, a gente nem fala que a gente tem medo de algumas coisas porque a gente sente vergonha, mas esse é assunto já para outra live. Comenta aí, você tem medo de quê? E vamos conversando sobre isso para a gente sempre se relacionar de forma segura, harmoniosa, respeitosa, sem brigas, sem ameaças e principalmente sem culpa. Um beijo e até a próxima. Obrigada, Tina. Obrigada a todos vocês que estão aqui comigo sempre. Toda quarta-feira temos live. Ah lá, medo de lagartixa. Um dos seres mais inofensivos da face da Terra, né, Tina? Então, um medo imaginário do que essa lagartixa possa fazer com você. Mas olha como seria insano da minha parte pegar uma lagartixa e colocar bem na frente da Tina, né? Insano, insensível. Tem medo de lagartixa, eu vou ficar longe de lagartixa. Pode vir aqui em casa que faz muito tempo que eu não vejo uma lagartixa, tá tudo bem. Então, depois vocês vão comentando aí os medos de vocês pra gente ir desmistificando várias coisas que a gente aprendeu que não podia e que a gente sabe que se é algo que a gente sentiu não dá para dessentir. Então, boa noite, vou deixar a gravação aqui, então daqui a pouco quem não pegou, tá chegando agora, entra lá e assiste a gravação. Um beijo e até... Boa noite, Ana Cláudia, que bom te ver por aqui. Vocês assistam lá a gravação e toda quarta-feira tô por aqui na live, tá bom? Qualquer coisa chama lá no direct também. Beijo e até mais.